pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a questão número 6 da primeira fase do ITA 2026. Essa questão teve muita polêmica envolvida porque ela foi anulada, saiu no gabarito uma justificativa para anulação dela e a gente vai discutir hoje aqui se ela foi bem anulada, se não foi bem anulada, por que ela foi anulada, e o spoiler é que não, ela não foi bem anulada e a gente vai falar sobre isso, tudo bem? Então vamos começar pelo enunciado da questão. O enunciado é o seguinte: considere as seguintes afirmações. Um cubo possui uma seção plana dada por um pentágono. 2. Sejam alfa, beta e eta três planos distintos, 2 a 2 concorrentes. Sejam R a reta de interseção de alfa e beta, S a reta de interseção de beta e eta e T a reta de interseção de alfa e eta. Se R, S e T são 2 a 2 paralelas distintas, então existe uma única reta paralela a R que dista igualmente de alfa, beta e eta. 3. Dois planos secantes são perpendiculares se toda a reta de um deles for perpendicular ao outro plano. E aí ele pergunta qual ou quais são verdadeiras. Tudo bem? Então, qual é o item polêmico? Vamos começar por ele. É o 3. Eu destaquei ele aqui para que a gente possa fazer a leitura juntos e discutir. Tudo bem? Dois planos secantes são perpendiculares se toda a reta de um deles for perpendicular ao outro plano. Então vamos reescrever essa sentença de uma forma que a gente está mais acostumado a ler, que é a seguinte: se toda a reta de um plano é perpendicular ao outro plano secante a ele, então dois planos secantes são perpendiculares entre si. Esse foi o ponto em que o gabarito do ITA disse que há uma ambiguidade na interpretação dessa sentença e por isso eles resolveram desconsiderar a questão. Ora, não existe uma interpretação que não seja essa. Em matemática, vale o escrito. Não tem interpretação geométrica, não tem interpretação didática, não tem interpretar o centão em ordem invertida, não tem outra maneira de interpretar que não seja essa. Então, essa sentença, da forma que está, é a única interpretação possível para essa que foi escrita no enunciado. Tá certo? Então, a gente pode analisar essa sentença a partir dessa estrutura. É isso que a gente vai fazer. Então, se a gente chamar o antecedente, que é toda a reta de um plano é perpendicular ao outro plano secante a ele, de P, e a outra sentença, dois planos secantes são perpendiculares entre si, de Q, o que a gente tem aqui com esse centão é uma sentença da forma P implica Q. Dessa maneira, para determinar se essa sentença é verdadeira ou falsa, a gente precisa analisar isso daqui. Nesse caso, vale a gente entender o que o P está dizendo. Olha, toda a reta de um plano é perpendicular ao outro plano secante a ele. Então é muito fácil a gente achar uma reta de um plano que não tem interseção com o outro, o que torna essa sentença P falsa. Bom, a gente vai ter um P implica Q. Se o antecedente for falso, então toda a sentença é verdadeira independente do que ser verdadeiro ou falso. Então, a sentença 3, ela é verdadeira. Tudo bem? Então, o 3 é verdadeiro. Não há ambiguidade, não há outra interpretação. O que está escrito é isso e somente isso. Tudo bem? Agora vamos analisar rapidamente os outros dois itens que a gente sabe que esses é bem fácil de entender. A afirmação 1 diz o seguinte: um cubo possui uma seção plana dada por um pentágono. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escolher um vértice, vai prolongar duas arestas, tudo bem? Numa face oposta. Vai escolher um ponto de cada de forma que o segmento de reta que os une passe por estes dois lados, por essas duas arestas deste lado do cubo. Tudo bem? Com isso, esses três pontos, eles determinam um plano. E olha que bonito, esse plano dessa forma, ele vai formar um pentágono de interseção. Tudo bem? Então, a sentença número 1, ela também é verdadeira. Tudo bem? Falta olhar uma só. A 2 diz o seguinte: sejam alfa, beta e eta três planos distintos, 2 a 2 concorrentes. Sejam R a reta de interseção de alfa e beta, S a reta de interseção de beta e eta, T a reta de interseção de alfa e eta. Se R e S e T são 2 a 2 paralelas distintas, então existe uma única reta paralela a R que dista igualmente de alfa, beta e eta. Tudo isso para ver essa figura aqui. Tudo bem? A gente pode olhar essa figura de frente, ou a gente faz o corte perpendicular e a gente cai nessa figura. A gente destacou o triângulo que é formado
por um ponto de cada uma das retas, tudo bem? Este triângulo, nesse corte perpendicular, ele naturalmente tem o incentro, que é um primeiro ponto que dista igualmente dos três lados. E ó, como a gente tem, esse daqui é um plano, esse é outro plano, esse é outro plano, porque a gente fez esse corte perpendicular, a reta paralela a R que passa por P1 vai ser uma reta que vai satisfazer isso que a afirmação diz. Mas ela não é a única reta que satisfaz isso. Por quê? Porque a gente pode olhar para o ponto P2. Quem é o ponto P2? O ponto P2 é obtido pela interseção da bissetriz deste ângulo externo com este ângulo externo do triângulo e também pelo ângulo interno aqui, pela bissetriz dele. Este ponto P2, ele é o exincentro, um dos exincentros desse triângulo. E ele também tem a propriedade de distar igualmente das três retas aqui, tudo bem? Se a gente pegar a reta paralela a R que passa pelo P2, ela também vai satisfazer isso que a gente procurou e que é pedido na afirmação. E ela não é a de novo, a gente já tem dois. Agora, a gente consegue fazer para esse lado, para este lado. A gente vai ter, portanto, 4 retas que vão ter a propriedade requerida na afirmação 2. Portanto, a afirmação 2 é falsa e ficamos com a afirmação 1 verdadeira, 2 falsa, 3 verdadeira. A resposta correta é o item C. Então, a questão não foi anulada corretamente porque a justificativa dada da ambiguidade não é verdadeira e há uma resposta certa entre as alternativas, que é a C. Dessa forma, bom, foi anulada indevidamente essa questão. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.